10 incríveis alimentos para limpar veias, limpar artérias e combater a má circulação. E também vou te falar os 5 alimentos proibidos se você tiver problemas circulatórios. O que destrói as suas artérias e forma placa de gordura, a aterosclerose, entupindo as carótidas, entupindo as coronárias, que irrigam o coração, que irrigam o cérebro, podendo causar infarto, podendo causar derrame. Será que essas placas de gordura, essa aterosclerose, pode ser revertida? E quais são os 10 alimentos que podem reduzir a chance das suas artérias ficarem entupidas? Nesse vídeo nós vamos falar sobre alimentos que ajudam a combater doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no mundo. Então, todos os anos são cerca de 18 a 20 milhões de mortes por doenças circulatórias no mundo e 400 mil mortes no Brasil. E essas doenças estão diretamente relacionadas à sua alimentação, aos seus hábitos, que isso faz toda a diferença. Então, pessoal, já vai me contando aí no chat, já vai me contando aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. E me conta também, me fala, se abre comigo, me diz se você tem algum problema de circulação. Escreve no chat porque eu quero te conhecer melhor. E hoje nós temos 3 fatores que são muito relevantes quando o assunto é destruição de artérias, quando o assunto é dano aos vasos sanguíneos. Que fatores são esses? Primeiro fator, inflamação. E aí eu vou abrir um parêntese e adicionar aqui também o estresse oxidativo. Segundo fator, depósitos de colesterol que geram a aterosclerose. Terceiro motivo, coágulos que podem entupir vasos. Então, se quisermos manter a saúde das nossas veias e das nossas artérias, nós precisamos evitar essa destruição. E em alguns casos, sim, é possível reverter a aterosclerose. E por que a gente deve combater a inflamação? Por que a inflamação é tão prejudicial para as nossas artérias? As nossas artérias, elas são como canos revestidos por um tapete, que a gente chama de endotélio. Esse endotélio, ele é responsável pela homeostase, ou seja, pelo equilíbrio vascular. Ele é responsável, por exemplo, pela produção de óxido nítrico, que é a principal molécula vasodilatadora, vasorrelaxante, que abre as nossas artérias, deixando dessa forma o fluxo sanguíneo mais linear, o fluxo sanguíneo mais regular, mais uniforme. O endotélio também mantém o equilíbrio entre coagulação e fibrinólise, que é a destruição do coágulo, e também repele o colesterol. Então, o endotélio saudável, ele não vai deixar o colesterol se grudar ali e formar a placa de aterosclerose que vai entupir a artéria. E a inflamação, o que ela causa? Ela gera disfunção endotelial, ou seja, ela faz com que o endotélio não funcione da maneira correta. Então, para você ter uma ideia, quando o endotélio está disfuncional, o colesterol ele é atraído para o local da inflamação e gruda ali como uma espécie de cola, formando as placas de gordura. Então, preste atenção que quando o endotélio está saudável, ele repele o colesterol. Agora, quando ele está inflamado, ele atrai o colesterol para o local da inflamação. E como que a gente reduz a inflamação do nosso corpo? A gente tem que atacar as causas. Quais são? Obesidade, tabagismo, pressão alta, colesterol alto, diabetes, sedentarismo, estresse, falta de sono, alimentação ruim. Tudo isso gera inflamação. Então me conta, como é que está a sua barriga agora, né? Você está com a barriguinha saliente? Escreve aí no chat, escreve nos comentários, porque tem uma medida da nossa cintura que indica se nós estamos com uma quantidade de gordura boa ou ruim. Em mulheres, essa medida é de até 88 centímetros. E em homens, essa medida é até 102 centímetros. E se você estiver com a barriguinha saliente, isso indica que você tem muita gordura visceral. E isso é péssimo para a sua saúde. Por quê? Porque o excesso de gordura te inflama.
libera marcadores inflamatórios, como o TNF-alfa e também a interleucina 6. O excesso de gordura também interfere nos hormônios, como a testosterona, aumenta o apetite, piora o humor, aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, causa gordura no fígado, diabetes. Então, é muito importante manter um peso saudável. E o que é responsável por aumentar a sua barriga e piorar a sua inflamação? Ou seja, quais são os 5 piores alimentos que você deve evitar para cuidar das suas artérias? Primeiro deles, alimentos ultraprocessados. Doutor João, como que eu sei que um alimento é ultraprocessado? Você vai olhar nos ingredientes, na lista de ingredientes, e se lá tiver ingredientes que você não está acostumado a utilizar na cozinha, no seu dia a dia, isso torna aquele alimento um alimento ultraprocessado. Eu vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo de alimento ultraprocessado aqui na minha geladeira. E eu tenho. Olha aqui, ó. É um sachê de molho à base de soja, tempero de peixe, que veio em algum delivery de japonês que eu pedi. Então vamos lá ver quais são os ingredientes. Ó, eu só vou falar os ingredientes que você não está acostumado, tá? Maltodextrina. Quem usa maltodextrina? Quem usa proteína vegetal hidrolisada? Outro aqui, glutamato monossódico, inosinato de sódico, anti-umectante fosfato tricálcico, corante caramelo 4, conservantes, benzoato de sódio e sorbato de potássio. Pessoal, isso aqui é ultraprocessado. Inclusive, vai sair da minha geladeira e vai direto para o lixo, porque esse corante caramelo 4 também é horrível, assim como o glutamato monossódico. Então, esse é o primeiro alimento, alimentos ultraprocessados. Segundo alimento, alimentos ricos em açúcar, porque vão aumentar seu peso, aumentar o risco de diabetes, vão aumentar a inflamação no seu corpo, da mesma forma que os carboidratos refinados, que é a farinha branca, que é o arroz branco. Então, por isso é muito importante a gente optar sempre que possível pelo integral. As gorduras trans também, que são aquelas gorduras hidrogenadas ou gorduras parcialmente hidrogenadas. Elas são responsáveis por aumentar o colesterol ruim, que é o LDL, e reduzir o colesterol bom, que é o HDL, aumentando o seu risco de alguma doença cardíaca. Da mesma forma que as gorduras saturadas. Mas essa parte da gordura saturada aqui, ela é um pouco controversa, tá bom? Mas outro vídeo a gente entra nesse assunto em relação às gorduras saturadas. Pessoal, falamos da inflamação, mas e o colesterol? Ele pode piorar a sua circulação? Ele pode causar entupimento das suas artérias? O colesterol não necessariamente ele é ruim, porque ele é fundamental, ele é necessário para formar as membranas das nossas células, para a ação de algumas vitaminas, como a vitamina D, de alguns hormônios, dos sais biliares. Só que, quando o colesterol está em excesso ou quando há uma inflamação, isso aí pode ser um problema. E ao contrário do que muita gente pensa, a maior parte do colesterol não é adquirido por meio da alimentação. Não. 80% do seu colesterol é produzido no fígado. Então, existe uma grande influência genética nos níveis de colesterol, que são muito importantes de saber. Então, por isso que, de tempos em tempos, é interessante fazer um exame de colesterol, até mesmo para ver como você está e, principalmente, se você tiver algum histórico familiar de colesterol alto. Pessoal, são dois tipos básicos de colesterol. O LDL, que é o colesterol que a gente chama de colesterol ruim, que se deposita nas artérias, e também tem o HDL, que é o colesterol bom, que é o colesterol usado para fazer hormônio, que é o colesterol que limpa o colesterol ruim. Então o HDL, ele funciona como uma vassourinha, tirando o LDL das artérias. Então, quando a gente tem um colesterol ruim alto, um LDL alto e um HDL baixo, combinado com a inflamação, isso aí vai gerar as placas de colesterol, as placas de aterosclerose, que vão entupir as suas artérias. Então, vamos aqui para os nossos alimentos, pessoal. Sei que essa introdução ficou um pouquinho longa, mas é importante a gente explicar bastante o que está por trás do colesterol, mas pega papel e caneta aí, que o nosso 10º alimento é o azeite de oliva, que é rico em
Ácidos graxos monoinsaturados, como o ômega 3. Aumenta o HDL, que é o colesterol bom, e reduz o colesterol ruim, o LDL. Ele é anti-inflamatório, antioxidante e, por isso, pode reduzir o risco de doenças cardíacas, de câncer, de demência. E a gente tem muitas informações sobre a dieta mediterrânea, que é uma dieta que utiliza muito azeite de oliva. E a gente vê que pessoas que seguem a dieta mediterrânea, dentre outros benefícios, costumam ter menores riscos de algum problema no coração. Nono alimento, alho. O alho, ele é muito bom para reduzir a pressão arterial, para reduzir o colesterol ruim e ele também pode ajudar a controlar o diabetes. Ele tem ação anti-inflamatória, antioxidante, também tem ação antimicrobiana, então o alho pode ser um grande aliado também. Oitavo alimento, aveia, rica em fibras, aumenta o colesterol bom, diminui o colesterol ruim e ajuda na saciedade e também no controle da glicemia, se ela for utilizada de forma correta. Sétimo alimento, peixes ricos em ômega 3. O ômega 3 ele é anti-inflamatório, ele aumenta o colesterol bom, diminui o colesterol ruim, tem ação vasodilatadora, reduz a agregação plaquetária, reduzindo o risco de uma trombose e também melhora a pressão arterial. Reduz a inflamação, antioxidante, reduz triglicerídeos e reduz o risco de derrame. O ômega 3 também está muito presente na dieta mediterrânea. E quais são os peixes ricos em ômega 3? Escreve aí no chat. Escreve nos comentários aí. Qual peixe você acha que é rico em ômega 3? Quero ver se o pessoal aqui está prestando atenção nas nossas lives. Vamos ver se o pessoal acerta. Vamos lá. Próximo alimento, pessoal, enquanto o pessoal vai pensando aí nos peixes, é o abacate. O abacate, ó, a Ana Lúcia, salmão, sardinha, atum, a Eunice, sardinha, Paula, sardinha. É isso, pessoal. Muito bom, salmão. Quais são os peixes ricos em ômega 3? Atum, salmão, sardinha, arenque, anchova, cavala, truta. Esses peixes aí são excelentes opções para você aumentar os níveis de ômega 3 na sua dieta. Sexto alimento, abacate. Ômega 3, gorduras boas, fibras, aumenta o colesterol bom, diminui o colesterol ruim, diminui triglicerídeos, é rico em substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes. Cuidado com o abacate, porque ele é calórico. Então, se você estiver querendo perder um peso, não pode comer muito abacate, porque ele tem muitas calorias, tá bom? Quinto alimento, que também não pode exagerar, porque é calórico, é o chocolate. Doutor João, qualquer chocolate? Não. Doutor João, Bis serve? Kit Kat serve? Não. Chocolate ao leite serve? Não. O que serve então? Chocolate amargo, com mais de 70% de cacau. Porque o cacau tem substâncias flavonoides que têm ação antioxidante, que aumentam a produção do óxido nítrico, que reduzem a inflamação, que melhoram a resistência à insulina, que reduzem a pressão arterial, protegem o sistema nervoso e têm um efeito positivo no humor. Não é para comer uma barra de chocolate 70% por dia. Não! Um pedacinho ou outro ali de sobremesa, tá bom? Não pode passar aí de 20, 30 gramas diárias. Fechado? Quarto alimento são as castanhas, também muito calóricas. Cuidado com a quantidade. As castanhas são amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, avelãs, nozes. Elas aumentam o HDL, reduzem o LDL, têm ação anti-inflamatória, têm ação antioxidante, assim como o nosso terceiro alimento, que é a chia e a linhaça, ricas em fibras, minerais, ômega 3, ferro, cálcio, que reduzem a pressão, reduzem o LDL. Então, temos vários estudos mostrando a ação anti-hipertensiva, principalmente da linhaça, que também ajuda a controlar os níveis de açúcar. E o que é interessante é que esses alimentos, eles bloqueiam a absorção de colesterol pelo intestino, o que é interessante para quem está com o colesterol alto e também são responsáveis por aumentar o HDL. Em relação às castanhas que eu acabei de falar, a castanha do Pará, ela é muito boa para aumentar o colesterol bom e reduzir o colesterol ruim. Mesmo você comendo aí 3, 4 castanhas do Pará por semana, alguns estudos já mostraram que isso sim é suficiente para melhorar os seus níveis de colesterol.
Segundo alimento, pessoal, é a uva, que tem polifenóis como o resveratrol, principalmente na casca. Doutor João, a uva ajuda, eu posso consumir o vinho? Pessoal, o problema do vinho é o álcool. Tudo bem que o vinho tinto, principalmente, vai ter substâncias antioxidantes, vai ter substâncias anti-inflamatórias, mas ele tem o álcool. E o álcool em excesso, ele vai prejudicar o seu fígado, vai prejudicar a sua circulação, seu coração, seu cérebro, seu sono. Então, muito cuidado aí com o vinho. Então, eu prefiro a uva, que tem fibra, como a pectina, que vai também contribuir para bloquear, para reduzir a absorção do colesterol no intestino. E o nosso primeiro alimento, pessoal, que é um alimento presente aqui na casa de todo brasileiro, que praticamente todo mundo come todo dia, que é um alimento rico em fibras, rico em minerais, rico em proteínas, né? Quem é que sabe que alimento é esse? Que a gente costuma comer no almoço, ali, um arrozinho com esse alimento, né? Que, por ter fibras, ele vai ajudar a reduzir o LDL, vai ajudar a trazer saciedade, a controlar o peso, a controlar os níveis de açúcar no sangue, e que ele tem alguns primos, digamos assim. A Eunice já falou aí, ó, feijão, realmente, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, todos esses são amigos da sua circulação. Doutor, qual é o feijão que eu vou usar? O feijão que você quiser. Pode ser o feijão preto, feijão branco, feijão carioquinha, feijão fradinho, qualquer feijão vai te ajudar, tá bom? Alimentação associada a um estilo de vida saudável vai melhorar a sua qualidade de vida. Se você tiver colesterol alto, isso pode fazer com que não seja necessário você tomar medicamentos para controlar, se você tomar as atitudes corretas. Eu já tratei muitos pacientes que tinham colesterol alto e eu me orgulho em dizer que eu nunca precisei prescrever as estatinas. Por quê? Quando esses pacientes faziam mudanças no estilo de vida, a gente obtinha o controle desejado do colesterol. Então, estudos também já mostraram que 90% das pessoas que mantiveram o LDL abaixo de 60 tiveram regressão das placas de aterosclerose. Mas é claro que em alguns casos será necessário, pode ser necessário, o uso de algum medicamento. E que medicamentos são esses? As estatinas são a primeira linha de tratamento, e aí é simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Elas agem no fígado reduzindo a produção de colesterol. Outro medicamento é o ezetimibe, que reduz a absorção de colesterol pelo intestino, e um outro são os inibidores da PCSK9, uma enzima que impede a remoção do LDL pelo fígado. Só que esses inibidores da PCSK9 são caros e injetáveis. E aí vem aquela pergunta, doutor, só o remédio é suficiente para reverter a placa? Não, não é. Por quê? O remédio ele não atua na causa do problema. Qual é a causa do problema que eu falei aqui, pessoal? Inflamação, colesterol, coágulos. O que gera a inflamação que eu falei aqui? Obesidade, tabagismo, sedentarismo, pressão alta, diabetes, colesterol alto. O remédio para colesterol, ele não atua nisso. O remédio para colesterol não vai fazer você fazer atividade física. Não vai fazer você se alimentar bem. Não vai fazer você parar de beber, parar de fumar. Não vai fazer você dormir melhor. Não vai. Então, se você quiser tratar o seu colesterol alto, cuidar das suas artérias, reduzir as chances de entupimento e, por que não, reverter o entupimento delas, você precisa de um estilo de vida saudável. Então, não adianta você achar que vai ser só o remédio que vai funcionar, que vai resolver, que vai ser você consumir esses 10 alimentos e fazer mais nada, porque não é. Então, eu não estou aqui para te iludir. Eu estou aqui para te alertar e para te falar a verdade como profissional da saúde. E a verdade é que, se você quer controlar o seu colesterol da melhor forma, você precisa mudar o seu estilo de vida. Você precisa comer melhor, se exercitar, dormir melhor, parar de fumar, parar de beber, controlar melhor o seu estresse, controlar a sua pressão, seu diabetes, melhorar seu sono. Então, tudo isso eu te ensino no meu livro, O Código da Longevidade, onde você vai aprender o passo a passo completo de como ter um estilo de vida saudável, que, dentre outras consequências,
vai te ajudar a controlar os seus níveis de colesterol. Então a Renata Baiense está comentando aí que ela adorou o meu livro aí, muito bom o seu livro. Obrigado, Renata, fico feliz que você tenha gostado. Então, pessoal, se você, assim como a Renata, quer ler o livro também, faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu código da longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível, tá bom? Então você vai preencher seu nome, seus dados, vai fazer a aquisição, vai fazer o pagamento, cartão, boleto, Pix, e vai receber o livro na sua caixa de e-mail. Se pagou com boleto, vai esperar 1, 2 dias úteis. Se pagou com Pix ou cartão de crédito, vai receber na mesma hora. Preste atenção para preencher certinho com o seu e-mail, porque senão, se você preencher com o e-mail errado, vai chegar em outro e-mail, tá bom? Então, ó, quer melhorar seu colesterol? Quer controlar melhor diabetes, pressão alta? Quer se proteger do câncer, do infarto, do derrame? Ou quer ser mais feliz, quer ter mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida? Clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade, tá bom? Pessoal, nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. O que você achou desse vídeo? Hoje nós falamos sobre 10 alimentos incríveis para limpar as suas artérias. Enquanto isso, eu vou mandando um abraço aqui para Francisca Araújo, Marisa Guerini, Núbia Pires, Paula Fernanda Hasler, Minéia Fontes, para minha amiga Oreni de Frutal, Carlos Pires de Portugal, Graça Santos, para Emília Escapini de Cabo Frio, para minha amiga Eunice Maria de Campo Formoso, na Bahia, para minha querida Vanderleia de Ouro Preto, Madalena Inácio de Maceió, Lourdes Maria de Portugal, Amara Cassiano, Antônio Pinheiro, Caio Fernandes. Boa tarde, doutor. Estou vendo sua mensagem mascando cravo como o senhor ensinou. Tenho pressão alta, mas agora, depois de seguir suas dicas, além da eterna losartana de 2 vezes ao dia, de 50 miligramas, emagreci. Estou com 82 quilos e 1,70 m. Caio, se você deixou de tomar a losartana porque a sua pressão está normal, meus parabéns. Fico muito feliz em saber que a gente está ajudando, tá bom? Em relação ao emagrecimento, se você está mudando os seus hábitos alimentares ou se você está fazendo atividade física, isso é normal, tá bom? Agora, preste atenção, isso aqui eu não estou falando para você não, estou falando para todo mundo. Se você está emagrecendo e não mudou a alimentação e não mudou o nível de atividade física, isso é motivo para abrir o olho e procurar ajuda, tá bom? Porque pode ser algum problema mais sério. Não estou dizendo que é o seu caso. Pelo que eu estou entendendo aqui, se você deixou a losartana, provavelmente você mudou o seu hábito. Então, parabéns aí, Caio. Continue assim, que você vai longe. Um abraço para Irani Santos, para a Maria das Graças Dias, para a Renata Baiense, que está perguntando aqui o que é melhor, doutor João, margarina ou manteiga? Renata, isso aqui é polêmico, né? Na minha opinião, a manteiga é melhor, porque a margarina nada mais é do que óleo vegetal hidrogenado, né? Hoje eles descobriram outra forma de fazer a hidrogenação da gordura, que aí faz com que essa gordura não seja configurada, caracterizada como gordura trans, mas a margarina é um alimento ultraprocessado, derivado de um óleo de baixa qualidade, de um óleo de soja ou de um óleo de canola. Então, por mais que a margarina tenha menos gorduras saturadas, eu acredito que a manteiga é mais saudável. E aí a gente entra naquele papo da polêmica da gordura saturada. Será que a gordura saturada é realmente pior? Ou isso depende da gordura saturada? Porque não tem como a gente comparar todas as gorduras saturadas e colocá-las no mesmo saco, correto? Então, a gordura saturada de um alimento ultraprocessado é diferente da gordura saturada de um óleo de coco, por exemplo, de uma banha de porco. Então, na minha opinião, a manteiga é melhor do que a margarina, tá bom? Existem muitos profissionais que concordam comigo, que pensam da mesma forma. Um deles é o Dr. Laí Ribeiro, que é super conceituado, e ele também divide, compartilha dessa opinião, tá bom? Um abraço para a Rejane Silva, para o Genauro Pereira, para Ana Lúcia, para Lúcia Oliveira, para o Leandro Moura, Marli Vitor da Silva, Ana Cleia,
Neide Santana. Abraço também para Vanusa Alves, para o Antônio Pinheiro, para a Lúcia Oliveira. Ana Lúcia perguntando, aonde encontrar seu livro? Ana Lúcia, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários, tá bom? Um abraço para Sofia F336, para Auxília Borella Aguirre, para Elizabeth Novaes de Rodilândia, para Cláudia de Sá Freire e para a Ana Cléia de Paulista, Pernambuco, que eu já mandei. Pessoal, é isso, hein? Ó, eu tô me despedindo aqui dessa live, mas eu peço que você continue aqui comigo, porque eu separei outros 2 vídeos que também vão ajudar você a melhorar a saúde das suas veias e das suas artérias. Quer ver? Nesse vídeo aqui, eu te falo sobre bebidas que ajudam a controlar, a melhorar a saúde dos seus vasos sanguíneos, e neste daqui eu falo sobre frutas que também te ajudam com esse mesmo objetivo. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo e vamos ser felizes. Um beijo e eu te vejo daqui a pouquinho na próxima live. Até logo, pessoal!